A brincadeira do dia: Homem de Gelo, dos X-Men. O segundo a Toys era The Freezer. Esse review é para apresentar as figuras do Homem de Gelo. Na verdade, vem apenas uma figura com uma cabeça extra e aí eu acabei customizando, né? Vem com essas duas caixas. Essa caixa que vem o personagem, a gente vê o nome da empresa, Toys Era, The Freezer, que é o nome adotado então para o personagem, já que eles não detêm os direitos dos X-Men para poder lançar os bonecos, então eles, né, trocam o nome de referência. Então a gente vê que tem o padrão, né, do X de X-Men. Mais uma vez, a gente não identifica em nenhuma das caixas o ano de lançamento. Essa é a que vem a base, tanto que quando eu fui comprar eu assustei, né, porque eram duas caixas e uma caixa super grande e pesada, que é a caixa da base. E essa caixa que parece até uma caixa de camisa, né, vem essa referência aqui identificando a ordem de lançamento. É uma caixa bem pequena, aos padrões aí de Toys Era. E vem com uma arte, né? Também é um padrão deles, sempre colocar uma arte protegendo a figura e remete a Nova York, completamente congelada. A gente vê o Empire State ali, então dá para ter essa ideia de Nova York congelada. E ao abrir a caixa, a gente tem as versões de mãos, com luva, a versão em gelo e a mão normal, né? E vem a cabeça extra que eu customizei, então coloquei ali com o uniforme que vinha com outro personagem, para ter então mais essa versão do Homem de Gelo, tá? Então, o legal é que quando vem essas peças extras, a gente consegue customizar, né? Então veio mais um par de mãos transparente, né, na forma de gelo, e mais a cabeça do ator, né, o ator que interpretou então o Bob no filme, né, dos X-Men. Esse traje então de couro é o traje original do filme, né, que a gente vê nos filmes dos X-Men, né, nos iniciais. E esse foi o que eu customizei. Então eu peguei o uniforme de um outro personagem e aí eu acabei customizando e agora eu tenho duas versões, né, do Homem de Gelo. Isso é bem legal. Até acabei pegando uma bota, que é uma bota que lembra até uma bota de gelo, assim, uma bota de ser utilizada na neve. Então ficou bem legal. Aliás, mais legal do que a versão que veio. Então, assim, o legal é da gente ter também essa base que dá assim um efeito muito legal. Então tá aqui, né, The Freezer Ice Base, né, que é essa base de gelo da Toys Era. Ela é bem pesada, ela é até difícil assim de ser manuseada, até para expor. O meu expositor ele é muito pequenininho, então não cabe, né? Então eu tenho que deixá-la guardada por enquanto, né? Enquanto ainda não tenho expositor grande. Então a caixa ela segue o mesmo padrão, né? Como deu para ver ali, versões em mandarim, acredito eu, e traduzido para o inglês, né? Então são as versões. E aí a base, olha que incrível que é, né? Então ela é de resina, resina bastante firme, né? Bem dura, bem sólida. E aí você consegue então posear o boneco, você consegue colocá-lo ali, né? Para que ele fique então como se ele estivesse produzindo esse gelo e surfando, né? Como a gente vê tanto nas animações, nos filmes e também nos quadrinhos, né? Então, muito joia, muito legal. É uma base, vejam, né? O boneco tem em torno ali de 30 centímetros. Olha o tamanho dela. Então, realmente é uma base grande, né? E assim, ela não vem com nenhuma estrutura para fixá-lo. Você precisa equilibrá-lo em cima dela. Então, também tem esse desafio aí, né? De você, então, equilibrar o boneco em cima dela. E eu vou fazer essa brincadeira, né? Eu vou posear até para ver direitinho como que fica a figura. Olha só que bacana, né? Então ele praticamente ali surfando. Então eu simplesmente coloquei ele sobre essa base, né? Não tem, como eu falei, nenhuma estrutura que fixe ele, então ele tem que se equilibrar. E não é tão tranquilo assim. Eu levei um certo tempo para fazer essa pose aí, né? Dele então surfando, dele então produzindo o gelo, né? Para ele poder então se locomover.
Até para fazer bem o equilíbrio eu tive que abrir bem as perninhas dele, virar os pés e abrir os braços, né, para ter um equilíbrio. Eu até queria fazer ele com as duas mãos na mesma direção, mas deu um certo trabalho e ele ficou caindo. Eu achei melhor deixar ele assim, que ele fica mais equilibrado e aí então a gente consegue ter uma imagem bem legal aí do personagem. Então, assim, o legal é também, né, de deixá-lo nessa pose, né, então surfando aí nesse gelo que ele vai criando aí, né, conforme ele vai se locomovendo. Então dá um efeito bem legal, fica muito joia. E aí, só para efeitos de comparação, eu peguei um livro aqui só para vocês verem como ele era antigamente, né? Então ele era tipo um boneco de neve. Como ele faz parte, né, dos originais, ele é o segundo X-Men. Ele foi escalado pelo Ciclope. O Xavier, então, ele fica sabendo, né, do Bob Drake, né? E aí ele vai, então, atrás, né? Quando o Bob ele é até preso, né? Porque ele tenta defender a namorada na época, e aí ele vai preso, e aí sabendo das informações, o Ciclope vai até ele para recrutá-lo mesmo, né? Para a escola, né? Dos jovens superdotados. Então tem esse outro livro para a gente ver também, né? Outra imagem aí, né? Uma imagem bastante clássica, muito bonito, né? Ele fica muito bem nesse formato, é mais anos 90. E aí a gente tem então algumas das imagens, né, desse personagem, que é então um dos personagens mais antigos, que vem lá dos anos 60. Então olha que legal, que é o Homem de Gelo. Então, num formato que lembra até um pouquinho do Surfista Prateado, mas ele já tem, né, diversas outras formas, a original, como eu falei, umas formas mais recentes também, né, e ele acaba agora sendo o mutante nível ômega, né, então tá entre os mutantes mais fortes, né, do universo mutante. Então hoje ele tem uma importância muito grande e ele tem novos poderes, né? Então ele acaba desenvolvendo novos poderes. Ele já consegue criar seres a partir do gelo, da neve. Então ele vai além, né, do poder do próprio corpo, né? De resfriar, de chegar, né, a temperaturas muito baixas. Então a gente já tem essa grande transformação nesse personagem. E hoje ele é um personagem que se revela homossexual, então isso gerou uma grande comoção entre os fãs, né? Especialmente os fãs héteros, homens, né? Não aceitaram muito bem essa mudança no personagem. E é algo que, para quem é fã de X-Men, né, tem que realmente modificar o pensamento ou a cabeça, porque remete muito, né, o universo mutante ao universo das minorias. E hoje a Marvel tem aberto espaço para essa representação das minorias. E aí então a gente tem, né, não apenas com relação à diversidade sexual, mas também, né, racial e tudo mais. Então isso é um grande avanço que num passado, num histórico, apesar da criação, das origens, né, elas remeterem à própria questão do racismo nos Estados Unidos, a gente tinha uma predominância, né, de personagens caucasianos. Então hoje a gente já tem uma mudança muito grande e importante, né, para esse universo e também para ter uma representatividade. Por mais que as pessoas hoje, né, fiquem achando, fica aparecendo cotas e tal, isso é algo muito importante. É algo muito importante, até mesmo para as crianças, né, que estão crescendo no mundo de hoje, os adolescentes, para que eles tenham identificações, para que eles consigam se ver, né, nos quadrinhos, nos filmes, nas animações. Então é um ponto extremamente positivo e interessante que a gente tem hoje dentro do universo mutante, dos quadrinhos e dos filmes, né, que a gente hoje está aguardando aí o lançamento, né, das novas sagas na versão, né, de filmes, né? Estamos aguardando versões cinematográficas dos X-Men agora que a franquia pertence à Disney. Então, para finalizar, agora eu coloco as duas figuras, né, para a gente ter então uma visão
dos dois, mais particular. Então a versão Toysera, que está na base de gelo, a versão como veio, e aí utilizei a head e as duas mãos, né, transformadas em gelo para customizar aí, utilizando, né, bem parecido com o ator Shawn Ashmore, que foi quem interpretou o Homem de Gelo nos filmes dos X-Men.